Bora lá, pessoal. 8 horas em ponto. Vamos começar hoje mais um Anest Live aqui de quinta-feira. E a gente está focando muito, né, pessoal, nesses últimos dias aí em farmaco. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos trazer esse assunto aqui. É um assunto que eu gosto bastante de falar. E hoje nós vamos falar aqui da interação fármaco-receptor. Como as lives estão ficando gravadas, a gente já vai começar e quem entrar depois pode assistir também, tá bom? Pode deixar aí mensagem nos comentários que depois a gente vai respondendo. O pessoal tá ao vivo no chat aí, enquanto eu estiver falando, a gente pode interagindo aí também. O Rafa, o Wendel, estão todos aí à disposição também. Então vamos lá, pessoal. Hoje, o que a gente vai falar aqui é exatamente aquilo que a gente precisa saber sobre essa interação fármaco-receptor. E nós vamos discutir algumas questões sobre esse assunto, porque eu não tenho dúvida que na prova que vocês vão fazer agora em novembro, né, o pessoal que vai fazer o TSA agora, vai ter alguma questão sobre fármaco. E, pessoal, por que eu trouxe esse assunto? É um assunto que a gente costuma fazer muita confusão. A gente costuma achar que o receptor, né, que os receptores, eles são todos iguais, que eles são ali iguais, por exemplo, um interruptor daqueles de luz, né, que a gente tem em casa. Ou ele está desligado, ou ele está ligado. Mas hoje eu quero que você entenda isso de uma maneira diferente, porque a gente tem muito receptor que realmente é assim, liga, desliga, mas a gente tem receptores que não funcionam tudo ou nada. Então hoje eu quero fazer com que você comece a pensar nos receptores como um dimmer, tá? Um dimmer. Aquele dimmer que a gente vai girando lá na tomada que aumenta ou reduz ali a intensidade da luz. Esse dimmer, pessoal, para quem já usou ele tem ali uma rodinha, a gente vai rodando ele de 0 e ele pode ir até 100. E aí, eu quero mostrar para vocês como que seria isso com uma animação e depois a gente parte para a parte um pouquinho mais densa, tá? Mas vai ficar bem legal de entender. Então eu vou apagar aqui as luzes da minha apresentação. Esse aqui é o meu dimmer e aqui em cima eu tenho a minha lâmpada. O dimmer, pessoal, nós vamos entender ele como sendo o nosso receptor, tranquilo? E a lâmpada, a gente vai entender como sendo o efeito gerado quando alguma coisa mexe nesse dimmer. Então, alguma coisa ativa o meu receptor e gera ou não algum efeito. Liga, desliga, aumenta, reduz a intensidade da luz que sai da minha lâmpada. Então, pessoal, veja que esse dimmer aqui, ele está desligado. Esse aqui é o basal dele. Por que eu estou mostrando isso? Porque nós temos alguns receptores que têm uma atividade basal mesmo sem ter nenhum fármaco ali ligado nele. Seria como se esse meu dimmer ele estivesse, por exemplo, em 25% de atividade ali no basal. Então veja que nesse caso aqui eu tenho uma atividade basal de 25%. Então desde o início, vamos ficar com isso na cabeça. O receptor ele pode estar desligado, sem nenhuma atividade ali, ou ele pode sim já ter uma atividade basal, como no caso aqui em 25%. Tranquilo? Beleza. Bom, quando um fármaco ele chega nesse receptor, ele pode girar esse dimmer e aumentar a atividade até um ponto ali que ainda não é máximo, né? Por exemplo, até 50%. E todos os fármacos, eles podem, na verdade assim, todos não, né? Nós temos alguns fármacos que podem girar esse dimmer até ali o meu 100%. Então, gerando aí 100% de efeito. Então, agora eu quero mostrar para vocês quais são as classes desses fármacos. Então, eu vou desligar esse dimmer, vou deixar aqui tudo desligado, e agora nós vamos conhecer quem são esses fármacos. Esse aqui, pessoal, é o nosso primeiro fármaco. Vamos ver como que ele atua quando ele chega ali no meu receptor. Então esse fármaco chega no meu receptor e esse aqui, veja só, ele girou meu dimmer até 100%. Ou seja, obteve ali o máximo de resposta, o máximo de efeito que aquele receptor consegue apresentar. Então, se esse fármaco ele gerou algum tipo de efeito, a gente chama ele de agonista. E como esse efeito que ele gerou foi um efeito máximo, nós chamamos ele de agonista total. Ou então de agonista pleno, tá? Aqui eu vou deixar chamado como o nome, né, de agonista total. Então essa é a primeira forma de interação que nós temos. Agonismo total. Agonista total, deixei aqui em cima.
Vamos agora ver esse outro carinha que chegou aqui. Ele vai lá no meu receptor e agora veja que ele vai girar meu dimmer, só que agora ele chegou só até 50%. Ele não conseguiu obter o efeito máximo que aquele receptor ele pode gerar. Como ele gerou algum efeito, a gente chama ele de agonista, certo? Mas como esse efeito não foi máximo, a gente chama ele de agonista parcial. Tranquilo o nome, né? Então essa aqui é a minha segunda forma de interação, agonista parcial. Vamos seguir. Agora olha esse outro fármaco que chegou aqui, um pouco mais mal encarado, sentou aqui em cima do dimmer. E aí, o que esse fármaco faz? Ele trava o dimmer, ele não deixa esse dimmer girar, ele não causa nenhum efeito. Então, por não causar nenhum efeito, a gente vai chamar ele de antagonista. Só que esse antagonista, pessoal, quando ele está ali no meu receptor, o meu agonista ele vai chegar ali para ligar e tentar exercer seu efeito, certo? Só que quando o meu agonista chega, o meu antagonista está ali travando o dimmer, está ali ocupando o lugar que o meu agonista ocuparia. Só que veja que esse antagonista aqui, ele tem uma chave ali, tá vendo? Se começar a chegar mais agonistas ali nesse local, eles conseguem deslocar esse antagonista e girar o dimmer até o ponto máximo, no caso, né, sendo um agonista total. Então, pessoal, esse antagonista que a gente consegue deslocar ele, a gente chama ele de antagonista competitivo. Ele compete com o agonista ali pela ligação. Se eu aumento a concentração do meu agonista, eu consigo então novamente gerar ali algum grau de efeito, podendo até mesmo chegar no efeito máximo, dependendo da concentração. E nós temos também, pessoal, um outro tipo de fármaco que chega ali no meu dimmer, trava esse dimmer, então a gente chama ele de antagonista, certo? Mas veja que esse antagonista aqui, ele não tem aquela chave que a gente tinha no outro para poder, para poder destravar o dimmer. Então não adianta encher ali de agonista para poder brigar com esse antagonista, porque ele não vai sair, o dimmer vai ficar travado. Ele não sabe brincar. Esse aqui a gente chama ele de um antagonista não competitivo. Tranquilo? Pois bem, então tá aqui já as 4 classes que a gente discutiu até agora, só que eu tenho mais um tipo de fármaco para poder te mostrar que é bem interessante da gente falar. Imagine aqui comigo que esse dimmer tem uma atividade basal de 25%, ou seja, eu tenho um receptor que de maneira constitutiva, né, basal, ele já tem uma atividade de 25%. Aí chega ali o nosso amigo fármaco, ele encontra esse receptor, olha aqui na tela o que ele vai fazer. E aí ele gira esse dimmer no sentido contrário, no sentido inverso. Ele reduz a atividade basal do receptor. Esse fármaco, a gente vai chamar ele como? A gente chama ele de agonista inverso. Por que ele é um agonista? Muito simples, porque ele é capaz de girar o dimmer. O antagonista não gira. Mesmo que ele tenha girado no sentido contrário, mas ele gira. Então, ele é um agonista. Tranquilo? O antagonista trava o dimmer. Não gira de jeito nenhum, nem para um lado, nem para o outro. Então, é por isso que a gente chama esse aqui de agonista. Como gira no sentido contrário, reduz a atividade, agonista inverso. Então, pessoal, essas aqui são as formas que a gente tem, as principais, né, de interação do meu fármaco com o seu receptor. E a gente precisa saber isso aqui para as provas. Só que nas provas não aparece um dimmer bonitinho igual a gente mostrou aqui não, tá? Na prova, o que aparece, principalmente quando a gente está falando de farmacocinética e farmacodinâmica, é gráfico, pessoal. Então a gente precisa entender isso aqui graficamente. Vem analisar aqui agora então esse gráfico. Olha só, eu deixei aqui no eixo do Y o efeito, tá bom? Indo de 0 até 100. Vamos imaginar aqui que esse efeito aqui seja analgesia. Até deixei as carinhas aqui para ficar fácil da gente entender. Então a gente vai de 0, que seria nenhum grau de analgesia, até 100% de analgesia, né? Ausência completa de dor. E no eixo X aqui embaixo, né, eu tenho aqui então a minha concentração aumentando progressivamente. Então, pessoal, vamos desenhar aqui uma curva muito famosa, que é a curva de dose e resposta. Olha a forma dessa curva, uma forma sigmoide.
veja que nós saímos aqui de um efeito de 0 e conforme a gente foi administrando mais concentração, foi aumentando a concentração, administrando mais fármaco, o efeito também ele foi aumentando até a gente chegar no efeito máximo ali de 100%. Tranquilo? Então, pessoal, quem que leva, se a gente for analisar, quem que leva o nosso efeito de 0 até 100%, até o máximo do efeito possível? É um agonista, certo? Um agonista total. Então tá ali. Pessoal, compara essa curva aqui com essa outra que eu acabei de desenhar aqui. Veja que aqui a gente tem um efeito que eu fui aumentando a concentração, só que eu não atingi o efeito máximo. Quem que é esse fármaco que gira o dímer, ou seja, que ativa o receptor, mas não chega no efeito máximo? É um agonista, só que é um agonista parcial. Tranquilo? Então essas duas curvas, agonista total, agonista parcial. E agora olha aqui comigo para essa próxima curva que eu vou desenhar. Tá vendo? Ela aqui embaixo, essa curva mais amarela aqui na tela. Olha bem aqui para o gráfico para você poder entender isso. Você percebe que conforme eu vou aumentando a concentração aqui no eixo X, não tenho nenhum efeito gerado? Qual que é o fármaco que chega no receptor, chega ali no dímer e não gera nenhum tipo de efeito? Deixa ali o meu dímer travado, né, na atividade basal dele, que no caso aqui é 0%. Esse fármaco, pessoal, é o meu antagonista. Lembre-se disso. Antagonista não gera nenhum efeito. Tranquilo? Agora, vamos analisar essas outras duas curvas que eu coloquei aqui no nosso gráfico de dose e resposta. A gente ainda continua falando aqui de analgesia, então eu tenho 0, 25, 50 e 100% de analgesia, pensando aí num indivíduo qualquer, e eu tenho aqui dois fármacos, a curva amarela e a curva vermelha. Vamos imaginar que isso aqui está representando dois analgésicos, tá? Dois analgésicos diferentes, um analgésico amarelo e um analgésico vermelho. Pessoal, primeira coisa, percebe aqui comigo que os dois fármacos, eles são capazes de gerar 100% de analgesia? Olha só, os dois alcançam 100% do efeito, são capazes ali de tirar 100% da dor do paciente. Então eu posso dizer com certeza que ambos os fármacos eles são eficazes. E esse conceito ele é muito importante e é muito cobrado em prova. O que é eficácia, pessoal? Olha a definição, deixei aqui para vocês. É a capacidade do fármaco de gerar determinada resposta uma vez que ele se liga ao receptor. Então, pessoal, é basicamente a capacidade de gerar resposta, né? Isso é uma atividade intrínseca daquele fármaco que a gente está analisando. Então, nesses dois casos aqui, nós temos dois fármacos diferentes, mas que são igualmente eficazes, né? Ambos conseguem gerar uma resposta e chegam ali, nesse caso aqui que a gente está analisando, uma resposta de 100% de analgesia. Então, ambos são eficazes. Tranquilo? Deu para entender a eficácia? Só que eu quero que você perceba outra coisa nesse gráfico. Olha aqui comigo. Se a gente olhar para a concentração do medicamento que gerou 100% de analgesia, olha só, dá para perceber aqui de maneira bem clara que eu precisei de uma maior concentração do meu analgésico vermelho em relação ao meu analgésico amarelo, né? Então, por que isso é importante? Isso aqui, pessoal, acontece porque esses dois fármacos, eles têm uma outra coisa bem distinta, que é a potência, tá? Esse aqui é um outro conceito extremamente importante que você tem que saber. O que é a potência, pessoal? Para a gente poder analisar a potência, nós precisamos olhar para uma concentração do fármaco que gera determinado efeito. Nesse caso aqui, por definição, nós vamos olhar para a concentração do fármaco que gera 50% do meu efeito. Vamos ver ela aqui no meu gráfico. Então, tracei a curva aqui em 50% e a gente vê as concentrações que cada um desses fármacos causam aí 50% do meu efeito. Então, pessoal, essa concentração aqui que está associada com 50% do efeito, quando o meu fármaco ocupa ali o seu sítio efetor, a gente chama de C50. Tranquilo? Por convenção, é a partir da C50 que a gente analisa a potência do meu fármaco. Então, potência é bem simples de entender. É basicamente a quantidade de medicamento que eu preciso para poder produzir determinado efeito. E geralmente a gente vai utilizar a C50 para poder fazer essa comparação.
Nesse caso aqui, pessoal, é bem fácil da gente ver que o meu fármaco amarelo, ele é mais potente do que o meu fármaco vermelho. Por quê? Porque eu precisei de uma menor concentração do amarelo para poder chegar em 50% da analgesia quando eu comparo com o meu fármaco vermelho. Então, sem dúvida nenhuma, posso dizer que os dois são eficazes, mas eu posso dizer também que o amarelo, ele é mais potente do que o vermelho. Então, guarde muito bem esses dois conceitos e guarde também aqui o de potência que eu deixei para vocês, né? Que é a quantidade de medicamento necessário para produzir determinado efeito. Geralmente a gente vai analisar aí a partir da C50, tá? Concentração plasmática que vai levar a 50% do efeito. Pode ter alguma divergência aí em literatura, principalmente o Miller, às vezes ele fala que a C50 é a concentração plasmática associada com a probabilidade de gerar efeito em 50% dos indivíduos, mas vamos trabalhar com esse conceito que eu falei, que é o que a gente costuma ver mais nas provas, tá? E temos literatura suportando ele também. Então, C50 é a concentração em que eu vou ter 50% do efeito máximo gerado por aquele fármaco. Vamos aplicar isso um pouco mais prático. Olha só, trouxe esse exemplo aqui para vocês com a família do fentanil, né? A gente costuma ver muito esse gráfico, então vamos analisar ele. Esse aqui é um gráfico dose-resposta, igual eu acabei de mostrar, e veja que nós temos aqui vários opioides, né? E se você analisar um pouquinho mais profundo aqui, você vai ver que todos esses opioides, eles conseguem levar ao efeito máximo, eles conseguem fazer com que eu obtenha 100% de analgesia. Então eu posso dizer que todos eles são sim eficazes. Sufenta é igual ao fenta, que é igual ao remifenta, que é igual ao alfenta. Certo. Agora, se a gente for analisar a potência, a gente vai ver aqui a C50, né, que eu acabei de explicar para vocês. Veja que eu preciso de uma dose menor de sufenta em relação aos outros opioides para poder gerar 50% da analgesia. Então, eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que o sufenta ele é mais potente que os demais, né? Mais potente que os outros opioides. O fenta maior que o remifenta e o remifenta maior que o alfenta. Todos são eficazes, mas com potências diferentes. Bem tranquilo, né, pessoal? E isso aqui é importante demais. Agora, pessoal, a gente vai ver o que acontece se a gente começar a misturar os fármacos. Então, tenho aqui minha curva novamente e eu tenho lá o meu agonista total. Mas aí eu administro junto desse agonista total um antagonista competitivo. Esse antagonista, a gente já sabe, ele vai começar ali a travar alguns receptores. E qual que vai ser o efeito final disso? O efeito final vai ser reduzir a eficácia do meu agonista. Veja que agora ele não está mais gerando aquela resposta máxima que ele gerava antes. Mas perceba que a gente está falando aqui de um antagonista competitivo. Então, se eu aumentar a concentração do meu agonista, o que acontece? Ele consegue ali deslocar o meu antagonista e novamente gerar ali aquele efeito máximo que ele gerava antes. Óbvio que ele vai gerar esse efeito máximo agora às custas de uma concentração maior. Mas compara aqui comigo com a curva do meu agonista total isolado, sem ali o antagonista competitivo interferindo. Você consegue ver aqui comigo como que o antagonista competitivo ele deslocou essa curva para a direita? Então, se a gente pegar aqui e olhar a C50, a gente percebe aqui claramente que a potência foi reduzida quando esse antagonista competitivo ele foi ali misturado. Só que a eficácia não mudou. Então, pessoal, olha só, o antagonista competitivo ele não muda a eficácia. Só que ele reduz a minha potência, porque eu vou precisar de ali uma concentração maior para poder chegar naquele efeito. Pois bem, agora nós vamos misturar um agonista total com um antagonista não competitivo. Agonista total com antagonista não competitivo. Esse antagonista, a gente já viu, ele ocupa definitivamente o lugar do meu agonista lá no receptor. Então o que ele faz? Ele reduz a minha eficácia. E como esse fármaco aqui ele é um antagonista não competitivo, mesmo se eu for aumentando a concentração ali do meu agonista,
nada vai acontecer. O antagonista simplesmente não vai sair do receptor. Então, pessoal, olha o que acontece. O meu antagonista não competitivo, ele reduz a eficácia do meu agonista. Não adianta eu aumentar a concentração, eu não vou conseguir chegar naquele efeito de novo. Pois bem, e o que acontece quando eu junto dois agonistas? Um agonista total com um agonista parcial. Pessoal, o agonista parcial, ele vai competir ali com o agonista total pelo sítio de ligação lá no meu receptor. Então esse agonista parcial, ele acaba se comportando clinicamente, né, como se ele fosse um antagonista. Então nós temos uma redução da eficácia do meu fármaco. Quer ver um exemplo muito prático, né, uma aplicação muito prática disso? Vamos analisar aqui prurido após morfina no neuroeixo. A morfina, você já sabe disso, né? A morfina, ela é um opioide que é um agonista total dos receptores Mi. Ou seja, ela consegue gerar 100% do efeito quando ela se liga nesse receptor. Um dos colaterais, né, dos efeitos colaterais desse agonismo, infelizmente, é o prurido, e a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? E a gente tem um outro agonista, que é a nalbufina, que também é um agonista dos receptores Mi, só que a nalbufina, pessoal, ela é um agonista parcial desses receptores. Então, quando a gente administra a nalbufina nesses pacientes com prurido após o uso da morfina, o que a nalbufina vai fazer? Ela vai se comportar como um antagonista. E aí o efeito clínico que a gente vai ter vai ser uma redução do agonismo Mi. E isso aí vai reduzir ali um pouco o prurido do paciente. Bem legal isso, né? Então vamos ver aqui uma questão que apareceu esse ano na prova do TSA. É uma questão assim que eu considero um pouco difícil porque ela cobra que a gente saiba dois conceitos, tá? Dois conceitos, mas essa questão é uma figurinha carimbada assim na prova. Ela veio com uma roupagem um pouco nova, mas ela já apareceu aí outras vezes, tá? Então vamos ler aqui o enunciado dessa questão. Paciente em tratamento para cessar o tabagismo, no momento está em uso de vareniclina. O gráfico abaixo apresenta a atividade de diversas drogas sobre determinado receptor quando sua concentração plasmática é elevada. Um gráfico de dose-resposta, né? Com base nos seus conhecimentos de farmacodinâmica e no mecanismo de ação da vareniclina, qual das curvas melhor representa esse fármaco? Bom, vamos lá. A gente tem dois conhecimentos, né, como eu disse, para a gente poder analisar essa questão e acertar. Primeiro, vamos analisar o gráfico em si. Esse gráfico não é nenhuma novidade, né? O gráfico de dose e respostas. Nós temos aqui no eixo Y o efeito e no eixo X eu tenho a dose, né? A concentração do fármaco. E nós temos as quatro curvas aí, cada uma delas representa um tipo de fármaco, está lá em cima, e a gente vai entender qual curva representa cada um desses fármacos. Pessoal, veja primeiro comigo aqui, antes da gente analisar, que todas essas curvas, elas estão partindo ali, ó, do 25%. Tá vendo? Se a gente seguir até a outra ponta lá, a gente vai ver que todas estão partindo do 25%. Isso significa que eu tenho ali uma atividade basal, tá? Esse receptor aqui, ele de alguma forma tem ali uma atividade basal em torno de 25%. Primeiro, curva 1, olha ela aqui. Essa curva, pessoal, representa aquele medicamento que conforme eu vou aumentando a concentração, ele aumenta o efeito e olha só, ele chega até o efeito máximo, ele consegue obter ali 100% do efeito que aquele receptor gera. Então esse fármaco, essa curva, é um agonista total. Vamos ver agora a curva 2, olha ela aqui comigo, a curva 2. Na curva 2, nós temos aquele fármaco que gera efeito, então aumentou o efeito, só que não chegou no efeito máximo. Não chegou no efeito máximo, tá vendo aqui em torno de 50%, a gente chama esse fármaco de agonista parcial. Beleza. Agora olha comigo a curva 3. Percebe aqui comigo que na curva 3 eu vou aumentando a concentração e mesmo aumentando essa concentração, eu não consigo evocar nenhum efeito. Logo, se eu não tenho geração de efeito, eu estou falando aqui de um antagonista. E por fim, olha a curva 4, em azulzinho aqui,
Olha que interessante essa curva. Aqui eu tenho aquele fármaco que reduz a atividade basal, olha só, reduziu a atividade basal. Então eu estou falando aqui de um agonista inverso. Eu tinha ali um receptor que tinha 25% de atividade basal, quando esse fármaco se ligou, essa atividade foi reduzida até próximo de zero. Agonista inverso. Beleza, identificamos aqui qual curva, né, está representando cada um dos tipos de fármaco, só que aí vem o maior dos problemas. Que diabos é a vareniclina? Infelizmente, precisava saber isso para acertar a questão na prova. Eu não conhecia essa droga, para falar a verdade, até antes dessa questão. Foi na dedução, na primeira vez que eu vi essa questão. Então, assim, infelizmente, cobrava que, de fato, se conhecesse o mecanismo da vareniclina. E eu vou passar isso aqui para vocês hoje. A vareniclina, pessoal, ela tem vários mecanismos de ação, tá? O que a questão cobrou aqui, no caso, foi que a gente soubesse que ela é um agonista parcial. Então, ela estaria sendo representada aqui pela curva 2, tá? Ela é um agonista parcial do nosso receptor nicotínico. Tanto a vareniclina quanto a bupropiona, né, são fármacos que são usados na tentativa ali de parar de fumar. Em geral, pessoal, esses fármacos eles são iniciados ali pelo menos uma semana antes da tentativa ali efetiva de retirar o cigarro, tá? E um dos mecanismos, né, dessa droga, ela tem vários mecanismos, esse agonismo parcial, ele acaba ali resultando numa diminuição do desejo e daqueles sintomas de abstinência. Então, infelizmente, a questão cobrava que você soubesse isso, você precisava interpretar o gráfico e, além disso, você precisava saber que a vareniclina é um agonista parcial dos receptores nicotínicos, né? É uma questão legal, mas infelizmente cobrava aí esse conhecimento. Vamos seguir? Bom, pessoal, só para lembrar, né, antes da nossa próxima questão aqui, só para mostrar para vocês aqui em primeira mão o nosso cronograma, né, o cronograma do Extensive. Como muita gente perguntou, o que é esse Extensive? Pessoal, o Extensive é um curso que a gente montou a pedido aí dos nossos usuários, né, os nossos mais de 700 usuários atualmente, com todos os temas que caem nas provas da SBA, TEA, TSA, ME. Só que esses temas, pessoal, eles estão agrupados aqui de uma maneira muito legal, tá? A gente trabalhou muito em cima desse cronograma e nós dividimos essa jornada aqui em 19 módulos. E nós vamos passando com vocês em cada um desses módulos e nós vamos pegando aquilo ali que é mais importante para as provas, sem enrolação, igual a gente está fazendo aqui hoje, tá? Esses temas, por exemplo, que a gente está falando aqui nessas últimas lives, né, o tema que eu estou falando hoje, eles fazem parte aqui do nosso módulo de farmaco, né, a nossa Drug Station. Então, esse é o primeiro módulo do nosso extensivo. Então, assim, pessoal, se vocês forem fazer prova agora no final do ano, ou mesmo um anestesista que quer se atualizar ali de uma maneira mais lúdica, mais divertida, em novembro agora nós vamos ter abertura, né, para a turma de 2023, com condições aí muito especiais. Então, se você não está nos nossos grupos de WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, ou então você pode ler esse QR Code que está aqui em cima, que você vai ser direcionado para lá, tá? Em novembro a gente vai se encontrar para seguir essa jornada. E se você já é usuário do nosso sistema de questões, pode ficar tranquilo que você vai ter sim a opção por esse upgrade, né, com condições ainda melhores, e a gente vai avisar nos grupos específicos onde vocês estão, tá bom? Pode ficar bem tranquilo que a gente vai explicar isso melhor aí em novembro. Então, pessoal, bora lá, vamos ver mais uma questão aqui para a gente poder seguir dentro da nossa discussão. Então vamos lá. A figura abaixo representa curvas farmacodinâmicas dose e efeito. Assinale a afirmativa correta. Enunciado curto e grosso, né? Então, mais uma vez, temos aqui aquele gráfico dose e resposta, e aqui nós temos três curvas. Curva A é laranjada, curva B verde e curva C azul. E nós temos também aqui representados a C50 da curva A e da curva B. Vamos ler cada uma das alternativas aqui. Primeiro, letra A. A curva C é característica de antagonista não competitivo. Pessoal, isso aqui está errado. Antagonista não gera efeito. Não esqueça disso. Vou bater nessa tecla com vocês porque isso cai muito, tá? Antagonista não gera efeito.
Lembra que ele trava o dímer, trava o receptor. Então, letra A está errada. Letra B. A administração de antagonista competitivo desloca a curva de A para B. Pessoal, olha bem o que essa afirmativa está dizendo aqui. Ela está me dizendo que se eu administrar um antagonista competitivo, a curva vai sair lá de A do laranjado e vai ser deslocada para a direita aí em B. Isso está certo, pessoal? Tá certo sim, tá? Essa aqui é o gabarito da nossa questão. O antagonista competitivo, mostrei isso para vocês, se ele liga ali, ele vai se ligar ao receptor e ele impede que o agonista se ligue. Mas se eu vou aumentando a concentração do agonista, eu consigo novamente gerar aquele efeito. O agonista ele vai ali deslocar, vai competir com esse antagonista. A potência desse agonista ele até reduz. Se você olhar ali pela C50, você vai ver que eu vou precisar de uma C50 maior, de uma concentração maior. Mas a eficácia dele continua a mesma. Tá vendo que nos dois casos, A e B, eu consigo chegar em 100% do meu efeito. Então, letra B, meu gabarito. Vamos analisar as outras duas. Letra C. A administração de antagonista não competitivo desloca a curva de B para C. Pessoal, isso aqui tá errado, né? Um antagonista competitivo, não competitivo, né? Ele vai deslocar a curva, no caso, de A para C, certo? Ficou claro? Se a gente administrar um antagonista não competitivo, ele vai deslocar a curva de A para C e não de B para C, como a afirmativa C está falando aqui. Então, letra C também está errada. Letra D, a curva A é característica de agonista total menos potente que o da curva B. Pessoal, muito errado, né? Depois da nossa discussão aqui, isso ficou fácil, né? Quando a gente falamos aqui em potência, nós vamos lembrar da C50. E a gente está vendo ali claramente no gráfico que a C50 do fármaco A, da curva A, ela é menor que a C50 do fármaco B. Então, o meu fármaco A, ele é mais potente do que o meu fármaco B. Então, nosso gabarito, letra B mesmo, certinho. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Nós estamos terminando aqui a nossa Anest Live dessa quinta. Semana que vem a gente encontra de novo. A gente vai trazer aí para vocês mais alguns temas quentes aí para essa prova. E a gente tem o Taso semana que vem também, na quinta-feira, a gente vai trazer a nossa correção igual a gente fez no último Taso. Então a gente vai ter muita coisa para a gente discutir aí nos próximos dias, tá bom? Um abraço, o link tá aqui embaixo para quem quiser ainda entrar lá nos grupos. Quem tiver, é só aguardar que em novembro a gente vai avisando tudo para vocês lá, tá bom? Um abraço, se cuidem e até a próxima Anest Live.